Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez nós vamos falar sobre a virtude da fortaleza. E por que falar dessa virtude da fortaleza? Porque o nosso último vídeo foi sobre características, coisas que estão distraindo as pessoas, perda, de esforço, de foco, de uma série de coisas, hábitos que estão muito proeminentes nas gerações mais novas. E aí, naturalmente, não adianta só de trazer o problema, nós temos que trazer a solução. E a solução é a virtude da fortaleza. Então, uma das soluções, na verdade, fundamentais. Tem várias coisas a se tratar, a ser falado sobre esse tema, mas se você não viu o último vídeo, aproveite e assista também, que vai ajudar a dar clareza sobre esse. E nós falamos também sobre Aristóteles, e o contexto também desse vídeo é porque eu há pouquíssimo tempo gravei o curso novo de Ética Nicômaco no Filosofia do Zero. Então também, se você não entrou na Filosofia do Zero, aproveite agora para entrar, porque tem um curso completo, livro a livro, da Ética Nicômaca, que é um dos maiores livros da história humana. É simplesmente o grande livro, né, um dos grandes livros de filosofia prática de Aristóteles, acho que junto com a Política são os dois livros paradigmáticos aí da filosofia prática de Aristóteles, e aí eu dei livro a livro. Então, é fundamental estudar a ética como um todo. Mas a virtude da fortaleza é uma das mais importantes. E por que é tão importante a fortaleza, né? O termo grego é andreia, que é a capacidade de ser homem. Tem a ver com simplesmente aguentar pancada. A virtude os latinos depois vão falar em fortitude, e aí nós temos esse termo em português, fortaleza. Fundamentalmente, a virtude da fortaleza é a coragem, a capacidade de enfrentar males para fazer o bem. Então, normalmente nós falamos de uma série de virtudes anexas à fortaleza, quando nós falamos das virtudes, né, das virtudes cardeais. Então, a virtude é todo o hábito que direciona a pessoa para o bem. Se a pessoa aprendeu o autocontrole em relação aos prazeres, agora, para que ela consiga praticar o bem, ela vai ter que enfrentar males, oposições externas. No limite, a virtude da fortaleza envolve, inclusive, vencer o medo da morte, para conseguir fazer o bem. E aí, quando nós olhamos, né, quando São Tomás traz, por exemplo, a virtude da fortaleza, ele vai trazer várias virtudes anexas. Então, a gente vai passar um pouco sobre elas aqui hoje. Então, se fortaleza é a capacidade de sofrer males para fazer o bem, tem uma série de males menores que a pessoa precisa encarar para poder fazer o bem. Então, a paciência é uma das virtudes anexas da fortaleza. Porque o que é paciência? Aparece uma contrariedade pequena, e se você dá uma atenção excessiva a essa contrariedade pequena, você se dispersa em relação àquilo que é grandioso. Então, quando você está distraído, o que está acontecendo aqui, e quando você reage de maneira excessiva a uma série de coisas, o que está acontecendo é que você está perdendo a capacidade de fazer coisas grandiosas. Por quê? Porque você reage a cada pequeno mal da sua vida de maneira desproporcional. Então, paciência e fortaleza, porque você precisa aguentar as situações, mantendo o autodomínio. Ah, então eu tenho que fazer vista grossa para o que é mal. Não. Na verdade, você tem que aguentar os males irrelevantes, os males inúteis do dia a dia. Mas você basicamente tem que agora enfrentar os verdadeiros desafios da sua vida. Então, exemplo, a pessoa ela está fora de forma, ela está com problemas financeiros e ela não quer enfrentar esses problemas. Só que ela gasta um tempo excessivo preocupada com o cachorro do vizinho que grita, com um vazamento na rua, né, que nem é da casa dela, outras coisas, reagindo ao trânsito de maneira desproporcional. Como ela está toda hora desfocada, porque ela está reagindo de maneira desproporcional a essas coisas e sendo descontrolada, ela não enfrenta os problemas grandes da própria vida. E aí, quando você resolve enfrentá-los, e aí a falta da capacidade de enfrentá-los é a pusilanimidade, que é a falta de força, porque não existe virtude na fraqueza, só existe virtude na força controlada. E você fala, não, agora eu vou enfrentá-los. Você obtém essa capacidade de enfrentar o mal fazendo pequenos sacrifícios. Então, se você não pode dar atenção excessiva a estímulos inúteis, do mesmo modo é quando você se priva
de um alimento que faria mal, é quando a pessoa acorda um pouco mais cedo, quando ela faz exercício apesar de estar cansada, quando ela cuida de uma criança apesar do cansaço, quando ela lê apesar da dificuldade, quando ela vence o seu próprio limite físico, além do imediato. São os pequenos sacrifícios que vão fortalecendo a alma para que quando chega ao sacrifício maior, a pessoa consiga enfrentar aquele desafio. Então existe uma gradualidade no crescimento do espírito para que ele enfrente os males. Quem não é forte no pequeno acaba sendo fraco no que é grande. E então a pusilanimidade é a falta de força. Ah, então perfeito, mas eu saio para pancada, a pessoa na verdade me desafia, eu já saio na mão, eu faço. Então existe um outro vício que é o excesso, que é a temeridade. Se uma pessoa fala, não, eu vou proteger o meu país, e ela sai para lutar sozinha contra o exército, e ela vai, e aquilo não tem possibilidade de vitória, isso é falta de fortaleza. O excesso, na verdade, da força afasta a virtude da coragem. Não existe coragem verdadeira se a pessoa é temerária, se a pessoa é desproporcional. Então, se você enfrenta uma batalha que é impossível, o cara chega, ele desce no Brasil e fala: Olha, eu percebi que tem muita corrupção no governo brasileiro. E agora eu vou enfrentá-la nas redes sociais. Eu vou ligar minha rede social e eu vou apontar todos os corruptos do Brasil. E eu vou listar o nome deles. Veja, o problema disso é só que vai ter um problema. Há uma forte temeridade aí porque não vai dar certo. Não é nem porque não está certo no sentido que a pessoa está listando um problema real. É porque efetivamente aquela vitória não vai ser obtida por aquele método. Então, quando você emprega a força de maneira desproporcional, equivocada, sem possibilidade de vitória, isso também não é a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza envolve sim você medir um desafio que tira você na zona de conforto, que vai te forçar um desenvolvimento, mas cuja vitória é possível. E aí você enfrenta aquilo. E aí tem a metáfora do Rafael, o Rafael pinta, né? Nós colocamos isso no Filosofia do Zero, tentando em todo o material do Filosofia do Zero, essa figura que é a árvore que chacoalha e nenhum galho cai. É a pessoa que mantém a serenidade em situações de extrema dificuldade. No teto da minha academia de jiu-jitsu tem escrito achar o conforto no desconforto. E é no teto porque tem um homem de 120 quilos te estrangulando em cima de você, você está olhando para cima e aí está falando ache o conforto no desconforto. Porque quando a situação é de extrema dificuldade, é aí que a capacidade do homem de manter a serenidade, de manter a calma e de tomar a decisão correta é testada. Na vida empreendedora é a mesma coisa. A situação está de extrema dificuldade, você tem que manter a calma e tomar a decisão correta, a decisão prudente. Na vida militar, as pessoas em situações de estresse extremo têm que manter a calma. Então, o meio da luta, na verdade, é porque está sendo desafiado, agredido. Aliás, não tem microagressão para quem está sofrendo agressão, né? A melhor forma de ser curado das microagressões é literalmente você ter alguém te estrangulando, você rapidamente esquece qualquer microagressão. E se você mantém a calma naquela situação de adversidade muito grande, se as folhas não caem, você consegue, a partir dali, começar a reverter a situação. A ideia, né, que nem esse tema aparece muito nos filmes, né? O Top Gun Maverick fez muito sucesso nessa linha. Eu citei agora a Casa de David, fez uma análise dela também, porque é o homem que simplesmente, o cara vê o Golias, mas ele tem fé, e ele vai enfrentar o mal, e ele vai reverter a situação, que é impossível. Porque ele... Ah, mas isso não é falta de fortaleza, não, porque ele está equacionando Deus na equação, e embora a situação seja desesperadora, como ele está plenamente consciente, como ele está plenamente senhor de si mesmo, ele vai conseguir enfrentar aquele mal de uma maneira comedida e equilibrada. Disciplina tem a ver com fortaleza. Porque se todos os dias você persevera fazendo a mesma coisa, essa resiliência vai fazer com que a pessoa consiga entregar. Do mesmo modo, magnanimidade é anexo à fortaleza, que é ter a alma grande, que é querer fazer grandes coisas. Munificência quer fazer grandes sacrifícios, dispor dos seus bens, dispor das suas coisas. Isso tem a ver com fortaleza. Alguns tradutores botam magnificência, né, na tradução do grego, mas independente. O ponto é que é parte da virtude da fortaleza a alma grande que quer fazer grandes coisas e que quer empregar a força dela para essas grandes coisas.
É uma virtude tão em falta. O nosso mundo é tão hostil à fortaleza porque ele tem uma mentalidade de auto-vitimização. A auto-vitimização, ela destrói a fortaleza. Quando a pessoa se vitimiza, só de eu ouvir a coisa, eu já perco 5 pontos de testosterona. É a pessoa que vai criando desculpa, que vai começando a culpa é do cosmos, a culpa é de outra pessoa, é papai que não me amava, é tal coisa que tinha dificuldade. Então, a auto-vitimização, ela destrói qualquer possibilidade de heroísmo e de grandeza do espírito. O espírito heróico, tantos autores falaram sobre ele, sei lá, Ilíada era sobre o espírito heróico, e as pessoas admiravam Aquiles na medida em que ele mudava o rumo da guerra de Troia. Ah, os grandes autores todos do passado, por óbvio, almejavam heroísmo. Os heróis, claro, são premiados na Divina Comédia face àqueles que são fracos. O Beowulf, imagina, né? Ele tá lá querendo entregar a própria vida para derrotar o dragão e salvar a humanidade. Então, nas histórias, nos mitos de toda a nossa civilização, o heroísmo era privilegiado. E aí o Oswald Spengler, no Declínio do Ocidente, ele fala que, na verdade, a sociedade declina, ela é um dos sinais da decadência dela completa é quando ela perde o espírito guerreiro. Então, perder o espírito do porquê se sacrificar tem a ver com a perda da religião, porque a religião autêntica forja espírito guerreiro, forja pessoas que não têm medo da morte. Um dos maiores fatores de conversão no Circo Máximo, no Coliseu e em outros lugares, o Circo Máximo e o Coliseu são pré-diferentes, né? Mas ambos tinham mártires, era que as pessoas mantinham serenidade face à morte. Então, se o guerreiro, para Aristóteles, ele aceita a morte porque ele ama algo maior do que aquilo, porque ele aceita a possibilidade de morrer, e o mártir para o cristianismo é sereno porque ele acredita na vida eterna, quando você olha os exemplos dos grandes homens da história, eles têm essa disposição de auto-entrega, porque eles acreditam em algo maior do que eles. E se você perde esse espírito religioso e você perde o espírito guerreiro, fala o Spengler, a sua cultura começa a colocar o dinheiro em primeiro lugar. Aí a gente entra no nosso vídeo que a gente fez recentemente sobre dinheiro também, é outro tema. E aí depois coloca o prazer. Modelo platônico, na verdade, Platão faz essa mesma escadinha da decadência. E agora, quando o prazer é a única coisa que importa e você já está completamente degradado, não tem mais heroísmo, não tem mais fortaleza, e todo mundo é fraco, e todo mundo é sojado, e todo mundo chora por todas as coisas, e nada é feito, e nada é entregue. Então, essa é engraçado, porque, na verdade, esse termo andreia, né? Porque muito da demonização da masculinidade, no fundo, é uma demonização da fortaleza. As pessoas da sociedade, elas privilegiam o culto da auto-vitimização versus o culto da força e o culto do fortalecimento da pessoa. Mas eu sou fraco mesmo. Entenda, Aristóteles tem uma abordagem gradualista, que é incrível. Nada te impede de ir ficando mais forte cada dia. De ir treinando a fortaleza com jejuns, com pequenos sacrifícios, com exercício físico, com o desafio dos próprios limites, com horários e rotinas que vão testar a disciplina, com treinos de resiliência, com a capacidade. Eu até vi um meme incrível outro dia, né? A pessoa fazendo vários treinos de resiliência, né? A corrida e outras coisas. E aí o pessoal debochando dele, falando: olha, que trouxa, por que que ele fica correndo aqui de manhã tão cedo? Por que ele fica fazendo isso e tal? E depois o cara, quando chegava a hora da situação de dificuldade, todo mundo fala: meu Deus, como ele consegue fazer isso? É sempre assim. Quando a pessoa tá lá lendo, elas falam: ai, que idiota, por que que ele fica lendo um monte de livros? Depois, nossa, por que ele sabe tantas coisas? A resiliência, você tem que vencer a pressão do ambiente e os conselhos dos incautos, né, os conselhos idiotas que a pessoa tem em volta, que é literalmente a inveja e o lixo que tem em volta em termos de conselho, e a pessoa tem que se blindar disso, manter a paz interior, manter a serenidade, e daí começar numa abordagem gradualista. Todo dia a pessoa cresce um pouco nessa virtude da fortaleza. Isso forja homens dignos e homens capazes de resolver a coisa. E é uma das coisas mais apaixonantes do mundo. É você encontrar uma pessoa, um homem, uma mulher, às vezes você vê até pessoas jovens que são assim, que simplesmente fala assim, você olha para a pessoa e ela é 100% centrada. Você tem certeza que aquela pessoa vai resolver a parada.
Não importa o cenário, você olha e fala: olha, eu só sei o seguinte, esse cara. É que nem você olhar o Gandalf no meio do Senhor dos Anéis. Você fala: eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei que esse cara entrega, ele vai resolver. Essa pessoa vai resolver, né? É uma sensação incrível, assim, a pessoa que entra, né? Eu lembro minha bisavó tinha uma presença dessa também, a pessoa que entrava na sala e todo mundo falava: meu Deus, agora tudo vai ter que andar certo, tudo vai ter que funcionar. É uma presença de espírito que vem com a fortaleza, que você sente segurança e confiança na presença daquela pessoa. A paternidade tem muito a ver com isso, uma das funções da paternidade é trazer isso. Então, essa aqui é uma breve consideração aqui sobre a virtude da fortaleza. Treinar resiliência, treinar força, treinar resistir às tentações, autocontrole, tudo isso é parte da fortaleza. Então, é uma das virtudes mais importantes para cultivar e eu acho que é uma das curas essenciais para o problema que nós tínhamos falado previamente. Então, se você não se inscreveu na Filosofia do Zero, vá lá, faça o curso inteiro do Aristóteles, aliás, que é fundamental para entender. Porque aqui, claro, esse é o vídeo do YouTube, mas ali a gente consegue entrar nas aulas mesmo. E aproveite para se inscrever no canal. Ative os sinos das notificações, né? E até a próxima. Um grande abraço a todos.